Bom, falamos sobre interseção de cônicas. Agora vamos falar sobre tangentes. Tangentes de cônicas. A gente vai resolver agora, pessoal, dois problemas clássicos, né, de tangência entre uma cônica e uma reta. O primeiro problema, né, que a gente vai resolver aqui é o seguinte. A gente quer obter, então, a reta R, melhor, a reta T. Vou colocar aqui, ó, obter T, em que T é uma reta, tangente a uma cônica lambda e paralela a uma dada reta R. Porque, pessoal, se você pensar numa elipse, né? Ou numa parábola, ou numa hipérbole, você tem várias retas tangentes aqui, né? Você tem essa reta tangente aqui, você tem essa reta tangente aqui. A reta tangente, ela tem interseção como um único ponto, tá? Com a sua cônica. Tudo bem? Então, você vai ter aqui infinitas tangentes. Mas a partir do momento que você dá uma dada reta, né? Você vai ter aí apenas algumas opções limitadas de tangentes. No caso da elipse, ó, pode ver que você vai ter duas, tá? Mas no caso da parábola, ó, se você quer uma tangente à parábola essa reta, paralela a essa reta, ó, você vai ter uma só, tá? Então dependendo da sua curva, você vai ter um número de retas aí tangentes que são aí paralelas a uma outra, tá bom? Então vamos aqui para o primeiro problema, ó. Queremos obter as tangentes a essa curva lambda, que são paralelas a R, né? E R é a reta y é igual a x. Beleza? Primeiro a gente tem que identificar que curva que é essa, né? Ó, se você deixar isso aqui como 1, porque como você tem um x ao quadrado e um y ao quadrado, né? Que curvas que tem x ao quadrado e y ao quadrado? Circunferência, elipse e hipérbole. São as três curvas aí que vão ter x ao quadrado e y ao quadrado. Isso aqui não é uma circunferência, porque o que está multiplicando o x ao quadrado é diferente do que está multiplicando o y ao quadrado. Então eu já sei que não é uma circunferência. E esse mais, né, ele é um mais de elipse, porque se fosse hipérbole seria negativo isso aqui. Então eu estou desconfiando que isso aqui é uma elipse. Então o que a gente vai fazer? Vamos dividir aqui os dois lados por 6. 2x ao quadrado sobre 6 é x ao quadrado sobre 3. E 3y ao quadrado sobre 6 é y ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual a 1. Então, como eu consegui escrever a minha curva na forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? Como eu consegui escrever ela dessa forma, essa curva aqui é a curva de uma elipse. Em que o meu a vale raiz de 3 e o meu b vale raiz de 2. Porque raiz de 3 ao quadrado dá 3 e raiz de 2 ao quadrado dá 2. Só que isso aqui não importa, tá? Então, se eu quero uma reta que é paralela, né, à reta R, a minha reta T vai ter o mesmo coeficiente angular que a reta R. Quem que é o coeficiente angular aqui? É 1.
O que vai mudar da reta R para a reta T? Vai mudar o coeficiente linear, porque a reta T ela não necessariamente vai passar no mesmo lugar que a reta R. Então, vou colocar aqui um K. Tudo bem? Não precisa desenhar, mas eu vou desenhar para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Isso aqui, ó, é uma elipse. Então, como o meu A é maior que o B, significa que essa elipse ela é mais puxada no eixo X do que ela é puxada no eixo Y. Certo? E essa distância aqui é o meu A, que vai ser raiz de 3. E essa distância aqui é o meu B, que vai ser raiz de 2. Então, essa daqui é a minha elipse, de centro 0, 0. A reta aí, x igual a y, é a função identidade. Então, eu quero achar essa reta e essa reta, que são tangentes à minha elipse. O que muda das retas azuis para a reta rosa? O coeficiente linear, porque o angular é o mesmo para as duas. Então, eu vou fazer aqui a interseção entre a minha elipse e a minha reta. E eu vou procurar aqui a minha reta, no caso, a reta T, né? E eu vou procurar aqui, né, soluções. Então, vamos lá. Como eu sei que o meu y é x mais k, eu vou pegar isso aqui e eu vou substituir aqui. Então, eu tenho que 2x ao quadrado mais x mais k ao quadrado vezes 3 é igual a 6. Certo? Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 3 que multiplica x ao quadrado mais 2kx mais k ao quadrado. Isso aqui é 6. 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 6kx mais 3k ao quadrado é igual a 6. 5x ao quadrado mais 6kx mais 3k ao quadrado menos 6 é igual a 0. E como a minha reta, né, para um dado k, então eu estou procurando aqui um k, certo? Para um dado k, a minha reta vai ser tangente, e se ela é tangente, a minha solução é única. Eu só posso ter um ponto, esquece a outra reta por enquanto, tá bom? Mas, ó, vamos falar que x mais k é essa reta aqui de cima. Esse sistema só pode ter uma solução. Significa que essa equação aqui do segundo grau, ela tem que me dar como resposta um único x. Se essa equação vai me dar um único x, o que tem que acontecer? O delta dela tem que ser igual a 0. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui tem que ser 0. Então, eu tenho 36k ao quadrado menos 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. E menos 20 vezes menos 6, mais 120, é igual a 0. Então, eu tenho que menos 24k ao quadrado mais 120 é igual a 0. Então, a gente conclui aqui que o k ele é igual a mais ou menos raiz de 5. Professor, mas eu não tinha que achar um valor só? Cara, você tem que achar um valor só para o x. Tudo bem? O delta igual a 0 forçou que o x só vai ter um valor. Esse x aqui, pessoal, ó, ele é esse valor aqui, ó. Né? Ele é o x
do ponto de interseção, ou esse, tá? Então, para ter uma interseção só, o seu K ele pode valer ou mais raiz de 5 ou menos raiz de 5. Então, essa reta aqui de cima, ela é a y igual a x mais raiz de 5. E essa reta de baixo é a reta y é igual a x menos raiz de 5. Então, se o seu K é raiz de 5 ou menos raiz de 5, na hora que você tira a interseção dessa com a elipse, vai dar uma solução só porque o seu delta vai dar 0. Então, você achou a tangente. Beleza? Qual que seria aí o nosso segundo problema? A gente quer obter uma reta R, uma reta T, né? Que ela é tangente a uma cônica, só que agora ela não é paralela à outra. Ela passa por um ponto P. Então vamos aqui para o segundo problema. Falei para vocês que eu ia resolver esses dois, né? Então o primeiro você quer uma reta paralela a uma curva, uma reta tangente a uma curva paralela a uma reta, né? Melhor dizendo. E o segundo problema, então, você tem um ponto P, x0, y0, e você tem uma cônica, descrita aí por uma curva qualquer. E você quer achar a reta T, que contém o ponto, né? Então, o ponto P pertence à reta T. E T é tangente a lambda. Então, você vai ter aqui a sua elipse, por exemplo. Você tem esse ponto P. Você quer saber essa tangente e essa. Tá? Vou fazer com um exemplo aqui. Temos a seguinte elipse. 4x² mais 9y² é igual a 36. Beleza? E eu quero achar as retas tangentes a essa elipse que passam pelo ponto 7, 2. Aí, pessoal, a solução é exatamente a mesma, né? A nossa reta T, a única diferença é que a gente vai escrever a reta T a partir da equação da reta que passa pelo ponto, né? O ioiô me xoxô. Então, a nossa reta, ó, ela vai ser y menos 2, que é o y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0, que é 7. Menos x0, que é 7. Tá? Então, a gente tem que achar o valor de m, ou seja, a gente tem que achar a angulação. Você começa com uma reta genérica, certo? E você vai achar a angulação exata, que vai fazer com que ela toque na sua curva em um único ponto. E a gente espera, então, nesse caso, nesse exemplo, encontrar aí dois valores para m. Um para essa reta aqui e outro para essa reta aqui. Beleza? Essa é nossa elipse aqui, ó. Ela pode ser escrita, né? Se você dividir os dois lados por 36, ela pode ser escrita da seguinte forma. x² sobre 9 mais y² sobre 4 é igual a 1. Então, nosso A é 3 e nosso B é 2. Então, é essa elipse aqui que você tem, ó. Daqui até aqui vale 2, daqui até aqui vale 3. E o seu ponto é o ponto 7, 2. Então, percebam que, como esse aqui é o ponto 7, 2, percebam que a altura desse ponto, ó, é a mesma altura da elipse. Então, só de olhar o desenho, né, o desenho ajuda. Só de olhar o desenho, eu já sei que uma das soluções para m tem que ser m igual a 0. Beleza? Porque a reta ela vai ser paralela aí ao solo. O coeficiente angular dela tem que ser nulo. Então, uma das soluções que eu vou encontrar aqui tem que ser m igual a 0.
Mas vamos partir então para a resolução desse sistema. O sistema que a gente quer resolver é o seguinte: 4x² mais 9y² é igual a 36, certo? E eu sei que o meu y ele é igual a mx menos 7m mais 2. E eu vou substituir então esse y aqui. Bom, então eu vou ter 4x² mais 9mx menos 7m mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 36. Contaiada. Se prepara. 4x² mais 9 que multiplica. Agora, ó, a gente tem aqui que fazer essa distributiva, né? É esse vezes esse. Isso aqui vai dar m² x², né, que é o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, mais 2 vezes esse, né, que vai dar negativo, mais 2 vezes esse, que vai dar positivo, mais 2 vezes esse, que vai dar menos 28m. Isso aqui é igual a 36. Muito bem. Aí, pessoal, ó, a gente vai pegar esse 9 aqui e multiplicar por todo mundo. Tá? E depois que a gente fizer essa multiplicação, percebam que vai ficar, por exemplo, ó, 4x² mais 9m² x², não é? Então, eu vou pegar aqui esse x², eu vou tirar ele em evidência. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Porque eu estou montando a equação de segundo grau. Tem que ter x², x e termo independente, tá? Então, depois de fazer a distributiva aqui e reorganizar todo mundo, a gente chega nisso aqui. Beleza? Daqui para cá, ó, eu só multipliquei aqui todo mundo e reorganizei de modo, né, a formar uma equação de segundo grau em x. Ó. Então, pode ver, eu tenho um ax² mais bx mais c. Tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o delta dessa equação ser igual a zero para forçar a tangência, né? Forçar uma solução única desse sistema. E aí eu vou encontrar os valores de m. Tá? Então, eu vou pegar aqui esse cara ao quadrado, 18 ao quadrado, m ao quadrado, 2 menos 7m ao quadrado, menos 4ac, 63m, né? Vezes 7m, menos 4. Eu vou forçar isso aqui ser igual a zero. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer esse produto notável. Beleza? A gente tem que fazer esse produto aqui também. Então, percebam ó, que vai aparecer aqui um m à quarta, né? Porque aqui vai ficar m ao quadrado, aí junto com esse m ao quadrado vai aparecer m à quarta. Aqui vai ter um m à quarta também, tá? Mas depois que você fizer a distributiva aqui e juntar todo mundo, você vai chegar nisso aqui. 576
m vezes 7 menos 10m é igual a zero. Tá? Daqui para cá é só álgebra. Vocês podem fazer aí se quiserem para treinar. Mas daqui para cá eu só reorganizei todo mundo. Certo? E essa equação aqui, ela vai dar para a gente duas soluções. Né? Então, ou o nosso m é zero, ou 7 menos 10m é zero, que dá para a gente a outra solução, que o m é 7 sobre 10. Esse exemplo ele foi meio infeliz por causa da quantidade de conta que deu. Beleza? Mas assim, não se assustem. Não se assustem com isso. Isso aqui já é matéria bem avançada de geometria analítica. O que eu quero que vocês levem daqui não são as contas, mas sim a ideia. A ideia, ó. O que é a ideia disso aqui? A minha reta T, ela tem que passar no ponto P. Então, a gente usa o ioiô michiochô aqui. Beleza? Então, a equação da nossa reta T já está pré-montada aqui. A gente só tem que fazer a interseção disso aqui com a curva e forçar o ΔC0. Que aí você tem a condição de tangência. Tá? É isso que vocês têm que entender. As contas vocês podem só contemplar aí, porque dificilmente vocês vão achar exercícios com esse nível de conta para fazer nos vestibulares, né? Tipo, os caras colocam questão grande, mas não questão grande desse jeito. Pode cair uma dessa? Pode, mas aí eu acho que seria mais simples as contas, entendeu? A conta que a gente fez no primeiro problema foi bem mais simples que essa. Então, mais uma vez, não se assustem com as contas. Beleza? A hipérbole, pessoal, ela admite duas retas, né? Passando pelo seu centro. E essas retas aqui, elas são as chamadas assíntotas. Assíntota significa uma reta, né, que ela se aproxima aí da nossa curva infinitamente. Ela nunca toca. Ela vai tocar, ela vai tangenciar a nossa curva aí no infinito, tá? Pensa assim, ó. Pega essa função exponencial aqui, certo? Essa função exponencial ela vai decrescendo cada vez mais. Ela nunca vai se tornar zero, mas ela vai se aproximar cada vez mais do zero. Essa reta que ela se aproxima é o que a gente chama de assíntota. E as hipérboles, elas admitem assíntotas, tá bom? E as assíntotas, elas vão passar na origem não, né? No centro, porque a sua hipérbole ela pode estar deslocada. Mas se a sua hipérbole está centrada aqui na origem, ó, essa distância daqui até aqui vai ser A. E essa distância daqui até aqui vai ser B, tá? E o ângulo, então, que essa assíntota tem como tangente B sobre A. Isso significa que as assíntotas da nossa hipérbole, elas são dadas por B sobre AX e menos B sobre AX. Ó, B sobre A seria aí o coeficiente angular, certo? Que é a tangente do ângulo dela. E como ela passa na origem, ela não tem coeficiente linear. Então, B sobre A e menos B sobre A. Menos B sobre A seria essa daqui indo para baixo. Tá bom? Então, essas curvas aí, elas são chamadas de assíntotas. Elas vão se aproximar cada vez mais da hipérbole, né? E só vão se tocar lá no infinito. O meu desenho tá ruim, mas eu vou mostrar para vocês aqui o desenho do livro. Beleza? Então, ó, a nossa reta ela vai se aproximando cada vez mais da hipérbole, mas nunca toca, né? Só se aproxima. Aí isso aqui é o chamado de assíntota. Legal? E acabou o capítulo, ó. Agora,
na próxima parte do vídeo, eu vou falar aí sobre lugares geométricos, beleza? Bom, galera, fase final aí da geometria analítica. Vamos estudar lugares geométricos. Estamos aqui então no capítulo 8 e último do livro, Lugares Geométricos. E, bom, pessoal, qual que é a definição de lugar geométrico? O lugar geométrico, né, você vai ter aí uma figura. Deixa eu colocar aqui a definição formal para vocês. Uma figura é um lugar geométrico, né, também chamado aí de LG, de pontos quando todos os seus pontos e apenas eles possuem certa propriedade comum. Qual a ideia aqui? Exemplo. Se você quer o lugar geométrico dos pontos de um plano, que estão a uma distância r de um dado ponto P, que lugar geométrico que é esse? Todos os pontos distam a mesma coisa de P. Então a gente pega esse ponto aqui, ó. Ele tá essa distância aí r de P. Então ele vai fazer parte aí do nosso lugar geométrico, né? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse outro ponto aqui, ele também tá a uma distância r do nosso ponto P. Esse ponto aqui, ele não tá a uma distância r, então ele não entra no nosso desenho. Se você desenhar todos os pontos que estão a uma distância r do ponto P, você vai ter aí você vai ter a circunferência, né? Então, a circunferência é um lugar geométrico, porque todos os pontos da circunferência, eles possuem uma propriedade comum. Qual que é essa propriedade? É a propriedade de estar equidistante do centro P. Equidistante desse ponto P, que vai ser o nosso centro, tá? Então, por que a gente estuda lugar geométrico? Por que a gente precisa dessa definição? Porque a gente estudou aí reta, parábola, elipse, hipérbole, circunferência, né? A gente estudou todas essas figuras que têm esses nomes bonitinhos, né? Elas têm esses nomes bonitinhos porque elas são muito usadas na matemática. Agora, por exemplo, você pode ter aí uma equação super louca, né? Tipo, y ao cubo mais 4x ao quadrado y mais x mais 3 igual a 0. Né? E essa curva aí, eu tô com o GeoGebra aberto, eu vou desenhar essa curva para vocês verem, ó. Vamos lá. Y ao cubo mais 4x ao quadrado y mais x mais 3 igual a 0. Só deixa eu dar um zoom aqui na curva. Ó. Tá? Então, essa equação aqui, ó, ela tem esse gráfico loucão aqui, cara, ó. Tá? Não precisa saber montar esse gráfico, não. Mas eu só tô dando um exemplo, né? Então, assim, todas as equações que você monta aí, né, com x e y, você vai ter aí as representações delas no plano. E não existe um nome
para essa curva maluca aqui, ó. Ela não é uma parábola, ela não é uma elipse, ela não é uma hipérbole. Mas como a gente quer chamar isso aqui de alguma coisa, a gente chama de lugar geométrico, tá? Então isso aqui é um lugar geométrico que todos os pontos dessa curva, eles dividem uma propriedade. Que propriedade que é? A propriedade dessa equação. Então qualquer ponto que você pega disso aqui satisfaz, né, essa equação. Então a gente fala que esse daqui é o lugar geométrico, né, que vem dessa equação, que tem essa propriedade, o lugar geométrico dos pontos que tem essa propriedade. Beleza? Muito bem. E se você quer, por exemplo, né, o lugar geométrico dos pontos equidistantes melhor. Vamos pegar aqui um plano. Temos aqui o ponto A e o ponto B. E eu quero o lugar geométrico dos pontos equidistantes a esses dois pontos A e B. Então, se eu pegar esse ponto aqui que está exatamente no meio, ó, esse ponto ele é equidistante de A e B. Então, ele pertence ao lugar geométrico, né? Esse outro ponto aqui, ele também está equidistante de A e B. Então, ele também pertence a esse lugar geométrico. E se você desenhar todos os pontos que estão equidistantes de A e de B, você vai ter essa reta aqui, que é a chamada mediatriz, né? A propriedade da mediatriz é que qualquer ponto da mediatriz equidista das extremidades do segmento, né? Que ela é mediatriz. Então, a mediatriz é um lugar geométrico, a circunferência é um lugar geométrico, a parábola é um lugar geométrico, e assim por diante, tá? Então, lugar geométrico é só uma forma bonita de se dizer curva, tá? Então, a curva aí que tem essa equação é que o lugar geométrico você pode estender ele para quantas dimensões que você quiser, né? Então, por exemplo, você pode ter aí um espaço XYZ e os pontos desse espaço eles obedecem aí uma certa propriedade, né? Então, por exemplo, se você pegar o conjunto de pontos que equidista do centro no espaço 3D, você vai ter uma esfera, né? Qualquer ponto da esfera equidista do centro. Então, a esfera ela não é uma curva, ela é uma superfície. Só que para a gente não precisar fazer essa distinção de curva ou superfície, a gente chama de lugar geométrico também, tá? Então serve para isso. E você também pode ter lugar geométrico aí no 4D, no 5D. E aí, como é que você chama um objeto quadridimensional? Você não chama, né? Você fala aí, sei lá, um lugar geométrico. Beleza? Essa é a ideia. Bom, galera, então esse foi o nosso curso de Geometria Analítica. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver, né? É uma matéria aí bem pesada de conta, porque mistura muita função com geometria e dá nisso aí, né? Bom, junto com essa aula, eu tô com a lista aqui de provas, né? Sobre geometria analítica, mas eu vou estar passando ela amanhã para vocês, tá? Só para não sobrecarregar hoje, porque hoje eu já tô deixando aí a lista de combinatória, eu tô deixando a lista de provas de combinatória, então já são 2 listas, e eu tô deixando também a lista de parábolas, então vocês têm 3 listas hoje, tá? A de provas eu dou 2 semanas de prazo de entrega, e as outras 2 aí, uma semaninha, beleza? Aí, a lista de provas de geometria analítica, pessoal, eu dropo ela amanhã aí pra vocês, junto com a nossa aula de estatística, para não sobrecarregar, tá? Mas eu vou dar um prazinho maior para ela também, pode ficar tranquilo. E o importante é fazer porque são questões de prova. Então vocês vão ver aí como é que essa matéria realmente cai na hora lá do vamos ver. Show? Bom, galera, então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem me mandar. E amanhã a gente se vê aí com estatística. Falou? Até mais.